Oi, pessoal. Então, como a gente falou na nossa videoconferência, né? Essa nossa videoaula de hoje, ela vai ser uma revisão de todos os conteúdos que nós vamos estar, né, abordando na nossa avaliação. Então, olha só. O conteúdo da nossa avaliação, capítulo 6, né? Começa a partir da página 98, como eu já falei com vocês. E aí eu estabeleci 4 pontinhos, né? Para a gente debater mais especificamente para essa avaliação. Que pontinhos foram esses? Primeiro pontinho foi a formação do Japão. O segundo ponto foi a sociedade na época do shogunato. O terceiro ponto foi a religiosidade e o quarto ponto foi a política de isolamento. Todos esses pontos, eles estão interligados, pessoal, certo? Todos eles têm uma relação de importância para a gente entender como se deu nessa formação do atual Japão que nós temos hoje. Então, olha só, deixa eu destacar algumas questões para vocês aqui no que diz respeito a essa formação do Japão. Logo no início do conteúdo aí de vocês, no livro didático, tem dizendo o seguinte, né, que não se sabe ao certo como foi que foi essa formação, certo, da sociedade japonesa. Se diz, tem algumas hipóteses que vão falar o quê? E alguns estudos arqueológicos vão dizer que a região que hoje, né, é o Japão, começou a ser povoada há mais ou menos 30 mil anos, não é? Por povos que eram originários da Coreia, coreana, né? Da Península Coreana. Acredita-se, né, que esses primeiros registros que esses povos começaram a deixar, né, tem aproximadamente 6 mil anos. Vocês vão ver isso aí, ó, logo no início do conteúdo de vocês. Que vestígios foram esses? Foram utensílios domésticos, né, de cerâmica, vasos, potes. Então, esses foram alguns dos vestígios encontrados dessas primeiras sociedades, né? Que eles classificam dentro do período como a sociedade, né? A cultura que ficou conhecida como a cultura Jomon, certo? Então, por volta de mais ou menos 300 a.C., houve uma segunda onda imigratória, que foram pessoas que vinham originárias da China, a primeira onda imigratória, pessoas que vinham da Península Coreana. Na segunda onda migratória que eles falam, né, seriam pessoas originárias do norte da China. E essas pessoas foram se fixando no Japão, na ilha do Japão, certo? E é aí onde começa, né, o segundo período, né, o Yayoi, certo? Essas pessoas, né, começaram a formar grupos sedentários que passaram a fixar moradia ali e a trabalhar com agricultura, cultivando principalmente, né, o arroz, desenvolveram técnicas de metalurgia. Então, essas são as possíveis, né, hipóteses da formação do Japão. Aí, o nosso próximo ponto é a sociedade na época do shogunato. Só que, para a gente conseguir compreender como era essa sociedade na época do shogunato, a gente precisa entender um pouquinho desse contexto, não é? Então, onde tem aí reinos e impérios, tem falando o seguinte, né? A cultura Yayoi prevaleceu por cerca de 600 anos. Nesse período, as comunidades que se desenvolveram no arquipélago japonês estavam organizadas em clãs. O que são clãs, pessoal? São famílias, certo? São grupos que pertencem à mesma família, certo? Cada um deles possuía um chefe, que poderia ser uma mulher ou homem, que procurava expandir seu território à medida que o número de membros crescia. Então, cada um desses clãs, eles buscavam, né, aumentar o seu território à medida que essa família, que esse clã ia crescendo.
E qual era a estratégia que eles utilizavam para fazer essa ampliação, certo, de território? Então, eles começaram a fazer o quê? A se unir, a unir os clãs. Como é que eles faziam isso? Por meio de casamento, de alianças. Então, eles faziam essa união desses clãs, certo? E aí, dessa união desses clãs, foi onde foi tendo a formação dos primeiros reinos, certo? Então, lá no período que eles chamam, né, do período Açúcar, começou-se a ter um desenvolvimento ainda maior, formando o que? O Império. Então, eles começaram também a sofrer influências de outros povos, a exemplo dos chineses, que a gente viu lá nas questões, né, quando a gente corrigiu algumas dessas influências, a escrita o que? Ideográfica, o confucionismo, dos monges coreanos, né? Teve o budismo. Então, eles foram sofrendo essas influências. E aí, com isso, tinha a figura do imperador, né? Que era o poder máximo. Só que aí, o que acontece? Lá em 1185 até 1865, surge quem? Os shoguns. Quem eram os shoguns, né? Ou um governo chamado shogunato, não é? Era o que? Era um sistema de governo, não é? Que possibilitava, né, por causa desse enfraquecimento do poder imperial, do imperador, que os chefes dos clãs também começassem, né? Eles eram o quê? Grandes proprietários de terras, né? Então, eles começaram a se unir para fortalecer, não é? Essas disputas por poder. Então, depois de vários e vários conflitos entre esses líderes dos clãs, não é? Surge o quê? O Shogun. Quem foi esse Shogun? Foi Hirotomo Minamoto, certo? Chefe de um clã guerreiro. E ele se tornou o supremo comandante militar. Então, esse era o Shogun, certo? O shogunato, o imperador permanecia apenas com o poder formal, sendo o governo de fato exercido pelo shogun e auxiliado por um exército de guerreiros. Então, gente, na história se divide, certo, esse período em três períodos, certo? De ascensão, né? Os três períodos de ascensão dos shoguns, que é o primeiro período, que é justamente esse, do período Kamakura. Depois nós temos o segundo período, que é o período Muromachi, e o terceiro período, que é o período Edo. E aí agora, depois que a gente contextualiza tudo isso, a gente vai aí para o outro tópico que eu falei para vocês, que é a sociedade na época do shogunato. Como é que essa sociedade ela estava organizada, certo? Naquele período. Então, a gente já sabe o quê? Que o imperador, não é? Ele era mais uma figura de demonstração, ele já não exercia mais tanto poder. Quem realmente mandava e controlava o que estava acontecendo era o shogun, certo? O imperador, ele apenas, né? O poder do imperador, ele era transmitido, ele era hereditário, só que o que acontece? O Shogun, ele resolve o quê? Lá no Império Yamato, né? Ele resolve que também o poder do Shogun, ele também seria passado de forma hereditária, não é? Que ele iria estar transmitindo para os seus descendentes, que é bem semelhante ao imperador. Então, quem era o Shogun, de fato, não é? Ele era, na página 100 aí tem falando que ele era o quê? Um supremo comandante militar do Japão. Embora ele devesse lealdade ao imperador, na prática ele era quem exercia o poder, certo? Durante o período Kamakura, o Shogun Hiromoto Minamoto,
governou o império apoiado por um exército de guerreiros samurais. Ele reprimiu grupos rebeldes e tomou o título de Shogun permanente e hereditário, certo? Então, dentro disso nós tínhamos algumas figuras, como já falei, o Shogun, falamos agora dos samurais, não é? E o daimyo. Então, esses eram, né? Tínhamos também os camponeses e comerciantes. Então, dentro da sociedade japonesa, ela estava organizada desse jeito. O imperador, o daimyo, os samurais, os camponeses e os comerciantes, certo? O daimyo eram grandes senhores de terras, certo? Os samurais, eles trabalhavam para esses senhores, eles eram guerreiros, eles ofereciam o quê, não é? A proteção de suas terras, em conflitos, eles eram quem iam cobrar os impostos dos camponeses. Os camponeses, eles viviam nas terras pertencentes ao senhor, não é? Ao daimyo. Era bem semelhante ao que a gente conhece como feudalismo, só que no Japão. É um pouco diferente do que a gente conhece na Europa, certo? Mas tinha esse mesmo sistema de ter um senhor, que era chamado de daimyo, que era o dono das terras, certo? E cobravam impostos de pessoas que viviam nessas terras, cultivando e usando da sua propriedade. E os camponeses eram a camada mais populosa e também a mais pobre. E tinha os comerciantes, certo? Que eles começaram a desenvolver esse processo de comércio, né? De urbanização também, que tinham uma participação muito importante dentro dessas cidades, né? Do Império Japonês. E aí nós temos a questão da religiosidade, que a gente discutiu isso na aula da outra semana, né? A importância da religiosidade. Então, a religião era um aspecto muito importante dentro dessa cultura japonesa. Por quê? Porque se dizia o seguinte, ó, a religiosidade foi um aspecto importante da cultura japonesa e da sociedade na época dos shoguns. Por quê? Porque os japoneses acreditavam que o imperador era um herdeiro de quem? Dos deuses. Lembra que a gente falou sobre isso na nossa última aula? Que nessas sociedades mais antigas, esses representantes, os líderes supremos, né, os governantes, reis, imperadores, eles eram muitas vezes considerados, certo, representantes dos deuses aqui na Terra, que acabava legitimando o seu poder para a população. Não era diferente com o imperador, eles também acreditavam nisso, certo? E eles tinham que a religião, não é? Que eles seguiam, que era o que? O shintoísmo, que era uma religião tradicional, onde eles acreditavam nos ancestrais, na natureza. Diz aí no tópico, ó, o shintoísmo é baseado no culto aos deuses, à natureza e aos ancestrais. De acordo com essa religião, o universo ele é regido por forças naturais de constante transformação e seus princípios visam a harmonia dos seres humanos com a natureza. Para isso, seus seguidores realizam orações e oferendas a fim de manter o equilíbrio, não é, das forças do universo. E aí, o que é esse equilíbrio das forças do universo? É obter boas colheitas, é ter proteção, é que não aconteça guerras. A gente sabe que as guerras, né, essa desavença, ela acaba ocasionando muitos prejuízos, não só das percas de vida, como também das percas nas colheitas, dos plantios. Muitas famílias eram, né, dizimadas por conta de guerras. Então eles pediam essa proteção aos deuses, esse equilíbrio na natureza, certo? E aí tem o budismo que foi inserido no Japão, na cultura japonesa, né, por monges coreanos, que também foi uma prática adotada dessa religiosidade, certo? E aí nós temos o que? A política de isolamento, que está ligada justamente a essa questão de religiosidade, que eu comentei isso com vocês também na nossa aula, vocês estão lembrados?
Por que que se adotou a política do isolamento? Com essas muitas outras culturas que começaram a chegar no Japão, certo? Esse contato com essa cultura do Ocidente, chegou também o pensamento cristão. O pensamento cristão, ele vinha o que? Questionar esse poder do imperador, dado por os deuses, esse poder de divindade. O que acabou colocando em risco, né? Colocava na visão deles, colocaria em risco, né? Esse poder, ocasionando uma instabilidade em toda a política social do império. Então, o que é que acontece? Pessoas que estavam convertidas ao cristianismo, né, passaram a ser perseguidas, e aquelas que resistiam a mudar de religião, elas poderiam ser presas ou até assassinadas, certo? Então, não era pouquíssima tolerância. O que é que acontece? Até mesmo os comerciantes que vinham de outras regiões também começaram a sofrer sanções. Isso quer dizer o quê? Né? Que eles não tinham mais aquele livre direito de ir e vir. Eles começaram a ter que prestar contas do que eles estavam fazendo ali, quais eram as ações que eles estavam realizando. E aí, em 1637, não é? Ninguém mais podia entrar ou sair do Japão. Os japoneses que estivessem fora não podiam voltar, e os que estavam dentro não estavam autorizados a sair. E isso durou até o século XIX, certo? Que foi quando, né, o sistema do shogunato terminou e o poder voltou para o imperador, de fato, né? O poder do imperador, de fato, voltou a ser restaurado, e aí o país começou a passar por diversas mudanças, novas tecnologias, mudanças sociais, mudanças políticas, né? Todo o processo de modernização do Japão começou a acontecer. Então, pessoal, esse é o nosso assunto, certo? Da nossa avaliação. Eu fiquei aguardando que vocês me enviassem perguntas, só alguns de vocês que enviaram, mas mesmo assim, quem não se sentiu contemplado com essa nossa revisão, pode mandar perguntas, certo? Pode perguntar, questionar alguma coisa desses 4 tópicos que eu pedi que vocês focassem mais para a nossa avaliação, tá bom? Segunda-feira vai estar sendo divulgado qual vai ser o dia da nossa avaliação. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Se aqui na nossa revisão vocês não conseguiram compreender bem o que é algum desses aspectos, ou eu trouxe alguma informação que foi nova para vocês e vocês ainda não entenderam, não deixe de mandar mensagem, tá bom? Pra gente poder conversar e dialogar sobre isso. Então é isso, beijinho e se cuidem.